Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Então, o vídeo de ontem deu muito o que falar aí. O pessoal comentou alguns comentários bem grandes, né? E aí, assim, eu fiquei pensando em continuar hoje aquele vídeo, mas tem várias coisas que a gente pode continuar na semana, né? Uma das coisas dela, assim, como a nossa carreira é estruturada, assim, tipo, se poderia existir outras formas dela ser estruturada, talvez eu fale disso um pouco mais tarde. Mas eu fiquei pensando, assim, em voltar no tema da migração, né? A primeira questão é assim, tipo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente às vezes foca muito no problema, fica tentando resolver o problema, mas a gente não tem que resolver o problema, a gente tem que fazer com que o problema não aconteça mais, né? E se tem fuga de cérebros, a primeira coisa que a gente tem que responder é por que as pessoas migram, né? Na verdade, não tem só fuga de cérebros no Brasil, né? Tem fuga de brasileiros, assim. Desde o início do Brasil, quem quer fugir do Brasil foge, né? Uma vez eu fui numa palestra de um economista que ele falou assim que o projeto do Brasil é um projeto de exploração econômica, né? Não um projeto de bem-estar social. Desde o início, assim, se você parar para pensar, tipo, o nome Brasil significa do pau-brasil, ou seja, a gente está aqui para explorar as riquezas do Brasil, dessa terra que dá pau-brasil, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? E isso acontece desde que o Brasil desde que o Brasil existe como colônia e como país independente, né? Que assim, as pessoas que conseguem alguma forma de sair daqui saem e se acham melhor, mesmo às vezes não estando melhor, né? É muito engraçado que a gente vê relatos de pessoas que foram para os Estados Unidos e não estão bem, tipo, mas elas estão se gabando lá, porque, pô, pelo menos tá num lugar desenvolvido, né? Sendo que aqui tinha uma condição de vida relativamente melhor, né? Mas assim, por que acontece isso, né? Por que as pessoas não querem ir embora? Eu acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, a segurança, né? Tipo, o pessoal fala muito de segurança. No Brasil, existe uma insegurança e existe uma sensação de insegurança, né? O ano passado, mais ou menos por essa época, eu mudei para uma casa, porque eu estava reformando meu apartamento, e aí na primeira semana que eu mudei para casa, o portão quebrou, e aí eu chamei um cara para consertar o portão, o cara chegou para mim assim, você tem câmera? Você não tem câmera! Você tem que olhar pra câmera todo dia, tem que botar uma câmera e ficar olhando pra câmera todo dia, o tempo todo, porque você pode ser roubado. Aí eu fiquei preocupado, né? Fui conversar com a vizinha, né? Falei assim, não, aqui o cara falou que tem roubo direto aqui, isso aqui. E eu perguntei pra ela assim, qual foi o último roubo que teve aqui? Ela, faz mais de 15 anos. Que bom, bom saber. Então, assim, no Brasil a gente vive muito com a sensação de insegurança. Eu sou uma pessoa que anda na rua, assim, tipo, eu ando a pé, eu não tenho um carro, né? Só ando com o carro da minha esposa e muitas das vezes ando a pé pela rua aqui, pelo meu bairro, né? Mas a gente tem essa sensação de insegurança muito grande e realmente a gente é um país inseguro, assim, tipo, eu lembro quando eu fui passar férias na Croácia em 2019, é, a gente chegou e foi comprar pizza, né? E tava no Airbnb, aí eu desci a minha esposa, meu filho ficou com meus sogros e a gente foi comprar pizza. Uma coisa que eu vi eram as crianças brincando na rua e já não era tão cedo, assim, tipo, eram umas 8 da noite. E elas estavam brincando na rua calmamente. Por quê? Porque é seguro, né? Me lembrou até os anos 80 que eu brincava na rua quando era criança, né? É um lugar seguro, assim, tipo, em outros países também é seguro. Então, a gente não tem essa sensação de segurança. E aí, aí assim, eu poderia ter. A gente, quando vai falar de segurança, a gente gosta de pensar na resposta simples, né? Que tem que pôr rota na rua, tem que fazer não sei o quê, tem que dar porrada, delinquente não sei o quê. Gente, isso só aumenta a insegurança. Tipo, o Brasil tem esse caminho desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, a gente vê esses programas de policialescos aí, tipo, tentando opressão, 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 isso não funciona, né? Tipo, e como é que funciona nesses outros países? Qualidade de vida, gente. Assim, é uma coisa que eu aprendi muito, muito cedo, que assim, a pessoa não vai fazer uma besteira se ela não tiver o que perder, né? Se ela tiver o que perder, ela só vai fazer uma besteira se ela não tiver o que perder. Então, por exemplo, se a pessoa vai migrar, a pessoa vai migrar porque ela tá ponderando o que ela vai ganhar, o que ela vai perder. Se a pessoa vai roubar também, no fundo ela pondera o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, né?
e muitas vezes a pessoa não tem o que perder, a pessoa quer ganhar coisa fácil, né? E a gente vive num mundo que o consumismo é muito exacerbado, né? E é uma explicação para a violência do nosso país, né? O consumismo é muito exacerbado, as pessoas querem ter coisas, né? Muitas coisas, e isso é dito para elas que você só vai ser alguém se você quer ter as coisas. Aí o que acontece com quem rouba o seu carro, né? O cara quer ter ali o tênis dele da hora para ele chavecar as meninas, só que ele não consegue ter, porque colocou na cabeça dele que ele só chaveca as meninas se ele tiver um tênis. Eu nem sei se esses termos são mais usados, hein, pessoal? Ele só vai catar as meninas se ele tiver um tênis legal. Tipo, e aí você cria essa sensação de insegurança, por quê? Porque a falta de qualidade de vida no nosso país gera insegurança. Não é a insegurança que gera falta de qualidade de vida, né? E tem também, assim, aí já divergindo total, assim, um outro tema que eu gosto muito, né? Eu, como jogador de SimCity nos anos 90, assim, tipo, para quem é novo aí, um dos grandes jogos da história da computação foi SimCity, simulador de cidades, que era maravilhoso, assim, eu tenho uma versão no notebook da minha esposa, até hoje, de vez em quando eu jogo, e assim, e aí quem joga SimCity, e também quem veio de uma cidade planejada, né? Eu vim de uma cidade que foi planejada, Teresina foi uma cidade que, desde que eu me entendo por gente, eu falava, o pessoal reclamando do planejamento, o planejamento não tava não sei o quê, a criação de novos bairros, não sei o quê. E as nossas cidades são muito ruins, cara. Sinceramente, é assim, tipo, é uma questão óbvia, é uma questão, é uma obviedade sem tamanho, assim, tipo, a gente tem bolsões de pobreza que muitas pessoas não se importam, né? Assim, aí você vai para outros países, né, que de alguma forma as prefeituras ou os governos encontram um jeito de, tipo, dar moradia digna para a galera. Aqui no Brasil ninguém tá preocupado com isso, tipo, é porque é um individualismo tão grande, é um projeto econômico acima de um projeto de moradia. Então as pessoas não se importam que tem um bairro que as pessoas não têm casa. Se as pessoas se importassem de, tipo, ter um bairro que tem uma casa ali, que, tipo, que a pessoa humilde, ele consegue viver decentemente, consegue pegar o ônibusinho dela, ir pro trabalho dela e voltar e ter a vidinha dela decentemente, né? As pessoas teriam uma... Hoje viveria num país melhor, né? E aí tem também a outra coisa esdrúxula que as pessoas pensam, não, que as pessoas moram lá porque elas não querem crescer, elas não trabalham. Gente, eu já fiz muito trabalho voluntário na minha vida, eu já trabalhei com... quando eu tinha meus 20 anos, eu pensei... na verdade, eu acredito ainda, né, que assim, a gente pode ter organizações sociais que transformam realidades, né? E eu trabalhei muito em periferia, tipo, com escolinha de esporte, que eu odeio esporte, mas assim, amigo meu da Unicamp me chamava, a gente ia, né? E o que a gente vê nessas periferias? São, primeiro, pais ausentes, né? Pais, assim, eu digo pai e mãe, porque trabalha demais, gente. Assim, a gente que é de classe média, a gente romantiza muito a vida do pobre, né? A gente sempre, na verdade, não só isso, a gente sempre pensa que o outro é igual a gente, né? Por exemplo, esses dias eu tava me pensando assim, tipo, poxa, acabei de deixar meu filho, voltei, fui caminhando, eu fui de carro com minha esposa, voltei caminhando, a gente acorda bem cedo pra estar lá, e aí, sabe que o filho do Luciano Huck se preocupa em deixar o filho dele na escola? Sabe que o Luciano Huck se preocupa com a comida que vai ter de noite, se ele vai ter que fazer a comida, se ele vai ter que esquentar? Tipo, na nossa cabeça de classe média, né, são preocupações do nosso dia a dia. O que eu vou fazer hoje à noite para comer? Ou, tipo, eu tenho roupa passada, eu tenho que lavar roupa. Gente, pessoal rico, muito rico, não preocupa com isso. A preocupação deles é acordar e fazer as coisas deles. Tipo, o café tá pronto, tipo, a roupa tá passada, ele às vezes nem dirige o carro. Então, assim, se ele tem aí 2 horas de trânsito, por mais que numa cidade grande como São Paulo, ou vai de helicóptero, ou ele tá sentado no carro ali lendo alguma coisa. Então, assim, o rico não se preocupa com isso. E da mesma forma acontece com o pobre, né? Quem tá abaixo da gente, assim, tipo, a gente pensa que a gente pensa que, o pobre tem a vida igual a minha, né? Tipo, acorda, vai pro trabalho, chega no trabalho ali em meia hora, no meu caso, 2 minutos, né? Então faz o café e vem pra cá. E a gente pensa que o pobre é assim, cara, tem muita gente de São Paulo que demora 4 horas para chegar no trabalho. E são 4 horas para voltar do trabalho. Porque, assim,
tem distâncias inimagináveis. Eu quando eu estava trabalhando em São Paulo, né, que eu moro em Campinas, e eu teve uma época na minha carreira que eu percebi que eu só ia crescer se eu fosse para São Paulo. Então eu tinha que pegar um fretado todo dia para ir para São Paulo. E era no mínimo 3 horas para ir, 3 para voltar, assim. Eram 6 horas da minha vida no transporte, né, num fretado que era de certa forma confortável. Eu usava para ler, né. É, então assim, tentando resumir esse vídeo que já deu 10 minutos, a gente tem que se perguntar por que as pessoas migram e por que não é um ambiente legal de se viver aqui no Brasil. Tipo, eu gosto do Brasil, para mim, assim, eu me encaro como brasileiro, né? Eu seria, tipo, se chama um patriota, né? Tipo, não quero usar esse termo porque eu esse termo foi deturpado nos últimos anos, né? Tipo, eu encaro a minha nacionalidade como uma coisa legal, né? A ideia de ser brasileiro é uma coisa legal, assim, até uns poucos tempos atrás, o gringo adorava o brasileiro. Mas assim, a gente tem que começar a se perguntar, pô, por que as pessoas foram embora, né? Essa situação de violência, esse caos urbano, esse caos social que a gente vive num caos social desde 1500, gente. É um problema sério que o Brasil tem que começar a se refletir. A gente não tem culpa nisso? A gente tem, de certa forma, porque no momento que eu estou numa empresa e eu pago mal os meus faxineiros, eu não dou a condição deles ter uma vida digna, aquilo vai reverter para mim, porque se a minha faxineira demora 6 horas para chegar no trabalho e o filho dela tá abandonado, o filho dela tá à mercê do tráfico, pessoal. Então é isso. Assim, mais confusão no mesmo caos. Eu espero que tenha aqui ajudado a melhorar um pouquinho. Um bom cafezinho para vocês.